Maria já ungiu os pés de Jesus e Jesus usa as palavras de que ela fez isso, que ela guardou aquele unguento para a sua sepultura. Então nós entendemos que em João capítulo 12 nós estamos nos aproximando do caminho de Jesus Cristo para a cruz do Calvário, para a maior missão que ele veio cumprir. E hoje nós vamos estar lendo neste capítulo de João, capítulo 12, do versículo 12 ao 19, onde reconta a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu quero saudar já você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Então vamos estar lendo João 12, 12 a 19, que diz o seguinte: No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais? Eis que todos vão após ele. Está aí a entrada de Jesus. Não uma vez somente, Jesus esteve várias vezes em Jerusalém, mas o que fez esta especial foi o cumprimento dessa profecia de Zacarias, que ele entra na cidade de Jerusalém montado em um jumento. E o interessante é que as pessoas que foram recebê-lo na entrada da cidade, não só ele desta feita não entrou, como de outras vezes, desapercebido das pessoas, talvez com o seu grupo, com os seus discípulos, com alguns que estivessem junto com eles, mas ele desta vez foi recebido por muitas pessoas, diz o texto, uma grande multidão, que descobriu que Jesus estava vindo para Jerusalém. Estavam à espera, com palmeiras, e eles começavam a clamar, dizendo: Hosana, bendito o Rei de Israel. Então, quando Jesus entra desta forma, sendo aclamado o Rei de Israel, fica não só estabelecido pela voz daquele povo, da representação, né? Porque em verdade, como nação, eles não receberam a Jesus como seu rei, nós entendemos isso, eles não reconheceram como Messias, mas ali estava uma representação que Deus permitiu que cumprisse a profecia que estava dada por boca de Zacarias sobre a entrada triunfal em Jerusalém do seu Messias. O seu rei, aleluia, haveria de entrar na cidade sobre um simples jumentinho. Então nós não só encontramos esta realidade de que ali estava, não é, o cumprimento dessa profecia, que até o texto diz, olha, os discípulos na época não se aperceberam disso, não tomaram atenção, mas depois que Jesus foi glorificado, ou seja, ele morreu e depois ressuscitou, eles se lembraram como aquela entrada foi exatamente o que o profeta tinha profetizado sobre Jesus. Então nós vemos algo que nos faz glorificar a Deus mais uma vez, que tudo que Jesus viveu, tudo que ele fez, e você vai se lembrar na cruz como ele, as últimas coisas, né, a última coisa que ele pediu, ele disse que tinha sede, e quando lhe deram vinagre, ele diz: pronto, está cumprido. A última coisa, o último pedacinho de profecia que precisava ser cumprido, aleluia, ele cumpriu. E aqui está uma destas tantas profecias do Antigo Testamento, tantos anos antes, mas que o Senhor revelou, de mostrar, e se Israel, é uma das palavras que nós vemos em um outro evangelho, dizendo, se eles tivessem reconhecido o tempo da sua visitação. E esta é a realidade. Jesus veio provando e comprovando em tudo na sua vida, porque todas as profecias, e que eles conheciam,
povo de Israel conhecia da palavra de Deus que eles tinham, que é o nosso Antigo Testamento, né? Eles conheciam bem a lei, mas mesmo se cumprindo todas as coisas, se cegaram e não reconheceram ele como o Senhor, como o seu Messias. Uma das outras coisas que nos chama a atenção acerca desta entrada sobre um jumentinho é uma das suas significações, que quando um rei entrava na cidade montado sobre o cavalo ou saía dela montado sobre um cavalo, muitas vezes significava a guerra, ele ia pelejar, não é? Em nome da sua nação, em nome do seu reino. Mas quando ele vinha montado em um jumento, significava que ele vinha em paz. Ele vinha em termos, em sentimento de paz. E nós reconhecemos que Jesus foi chamado pela palavra o nosso príncipe da paz. Aleluia. Ele veio trazer a paz enquanto a nação, os zelotes, os judeus esperavam um Messias que viria trazer uma revolução. Jesus, através daquele gesto, mostra que ele veio trazer a paz. E nós conhecemos biblicamente, a paz tem algumas dimensões, não só paz espiritual, paz para com Deus, mas mesmo a paz para com os homens era aquilo que Jesus veio trazer. Mas não reconhecendo agora este tempo da profecia foi parado, mas o milênio ainda chegará, ele ainda reinará e até lá, pela graça de Deus, o tempo da graça se abriu e nós entramos nesta graça e hoje podemos glorificar a Deus por termos um texto como esse, comprovando aquilo que os judeus se fecharam, se cegaram, mas nós como igreja glorificamos a Deus, porque ele é o nosso Messias e o tempo do cumprimento daquilo que ainda falta por se cumprir vai chegar. E crendo nisso e seguros na nossa fé em Jesus, nós nos despedimos hoje para a glória do seu nome. Amém.